Boa noite, povo de Deus. Aqui é o pastor Fernando que fala, teu amigo. Como sempre de costume, eu gosto de estar trazendo sempre uma devocional para o teu coração. E hoje, o assunto que eu quero abordar é a respeito de fé. Fé é essa que muitas das vezes, muitas pessoas dizem que tem, mas quando chega na hora do vamos ver, você vai ver que a fé de quem falou que tem está muito baixa ou então não tem. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Se conta no livro de João, capítulo 4, versículo 46, que está escrito assim, ó: a cura do filho de um oficial. É uma palavra bastante conhecida no nosso meio, a qual Jesus vai abordar a respeito de fé. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, aonde a água fizeram vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse-lhe: se não vides sinais e milagres, não credes? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse-lhe, e partiu. E descendo, e logo saíram ao encontro os seus servos. E lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhe, pois que hora se achara melhor? E disse-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus disse-lhe: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Louvado seja Deus por essa palavra. Me sinto muito feliz e honrado por estar ministrando ela a respeito de fé. Fé é essa que nós temos que ter e crer na palavra dele, porque tudo que Jesus falou, fez, está escrito na Bíblia. Porém, vamos voltar para a passagem. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus está vindo da Judéia para a Galiléia. E no meio do trajeto está surgindo um homem. A palavra diz que ele era oficial. Era um homem de patente. Era um homem respeitado. Um homem visto pela população. Porque tinha divisa. Porque tinha cargo. Porém, o seu filho estava doente. E ele estava pedindo para Jesus descesse até a casa dele, porque estava para morrer. E Jesus agora vai falar para esse homem: você não viste? Você só crê por sinal? E aquele homem falou: Senhor, mas desce que meu filho está morrendo. E Jesus libera uma palavra: vai que teu filho vive. A palavra do Senhor vai dizer que aquele homem pega aquela palavra e vai para a sua casa. E quando ele chega, os servos dele vêm ao seu encontro para o saudar, para festejar, porque o filho dele que estava doente agora não está mais. O que me chama a atenção é que quando aquele homem chega até a sua casa e os servos recebem ele feliz, porque é uma vitória. O seu filho estava para morrer e agora a febre os deixou. A primeira coisa que esse oficial vai perguntar para o seu servo, para o seu servente é: que hora a febre o deixou? E os seus serventes vão dizer: às 7 horas. Às 7 horas o teu filho melhorou, a febre o deixou. A palavra dá a entender que aquele homem fala: 7 horas foi 7 horas do dia anterior, quando eu tive um encontro com Jesus. E Jesus falou para mim: vai porque o teu filho vive. O que me chama a atenção é que esse homem, quando tem um encontro com Jesus, era um dia. E quando ele chega em casa, ele chega no outro dia. E quando ele perguntou que hora o seu filho melhorou, o seu servo vai dizer: às 7. Eu vou deixar uma palavra para você essa noite. Para você mesmo que está me ouvindo. Você que está em busca de um sinal. Você que está em busca de um milagre. Você que está em busca de uma resposta. Essa palavra é para você. Meu Deus.
Eita Jesus, é para você essa palavra, porque antes de você chegar, a palavra de Deus chega primeiro. Anamandaravasubcomanassi. Quando ele chegou em casa, que viu seu filho andando, seu filho comendo, seu filho feliz, porque agora a doença o deixou. Ele perguntou que hora isso aconteceu. Foi às 7. Então ele lembrou que às 7 horas do dia anterior, Jesus estava liberando essa palavra. Anamandaravasubcomanassi. Da Judéia para a Galiléia que Jesus estava indo. Da Judéia para a Galiléia. A Bíblia diz que o caminho mais curto da Judéia para a Galiléia, se tu for pesquisar no Google, tá aí, ó, 130 a 150 km. Tu tem noção do que é isso? 130 a 150 km. E naquela época não tinha carro. O transporte era cavalo, era carroça ou a pé. 150 km. O caminho mais curto. E a Bíblia não fala quantos km Jesus percorreu. Só sei de uma coisa. A palavra que Jesus liberou chegou primeiro. Porque ele já chegou no outro dia. Quando ele chegou no outro dia, não é que o filho dele melhorou no outro dia. O filho dele melhorou na mesma hora. Aquela hora que Jesus falou com ele, vai que o teu filho vive. Ele só chegou no outro dia. Mas antes de ele chegar, o que saiu da boca de Jesus, ó, na mesma hora. Tu tem noção? Às vezes nós entramos na igreja, nós saímos da igreja da mesma maneira, porque a gente não entra ligado. A gente entra na igreja, mas a nossa mente ainda não entrou no culto. A gente entra na igreja, mas o nosso corpo não entra no culto. Irmão, quando a gente entrar na presença de Deus, irmão, é tudo ou nada. Ou é 8 ou 80. O que tu vai fazer na presença de Deus, irmão? Vai lá bater cartão? Vai lá para agradar as pessoas? Ou vai para receber de Deus a tua resposta? Ou vai para receber de Deus o que você precisa? Esse homem, ele não foi à toa ao encontro de Jesus não, meu irmão. Porque ele sabia quem podia resolver o problema dele. E de fato resolveu. Vai que o teu filho vive. Hoje eu quero liberar essa palavra para você. Vai que o teu milagre vai acontecer. Vai que a tua resposta vai chegar. Mas agora você tem que crer. Porque quando aquele homem chegou em casa, que viu que o filho estava bem, a primeira coisa que ele perguntou é: que hora a febre estancou? Foi às 7 horas. 7 horas do dia anterior. Ele teve noção que não precisa Jesus ir na tua casa para você receber. O que precisa é a palavra dele chegar até você. Porque Jesus não precisou entrar na casa desse homem. Jesus só precisou da fé dele. E nessa noite, como está a sua fé? Será que se um homem de Deus... Será que se Deus usar um homem para você e falar, vai, porque vai dar certo, vai, porque vai acontecer, vai, porque a cura está chegando, será que você vai receber? O que a gente precisa de Jesus é somente da sua palavra, porque a sua palavra sempre vai chegar na frente do homem. Aquele pai demorou um dia para chegar em sua casa. E quando ele chega, o seu filho está sã, salvo e com saúde. Sabe por quê? Porque antes de ele chegar, a palavra chegou primeiro. 7 horas da noite. Jesus hoje está liberando uma palavra para você essa noite. Está acontecendo no mundo espiritual. A resposta está chegando na tua casa. Fica com essa palavra. Receba um abraço do teu amigo, Pastor Fernando. Que Deus abençoe a sua vida essa segunda-feira. Que Deus faça brilhar, resplandecer a glória dele sobre a tua vida. Mas agora, crê no milagre.